Olá, eu sou Alice Despan, bolsista do projeto de iniciação científica e investigação de fatores relacionados ao consumo de água no ambiente construído. Para apresentar o projeto, eu separei aqui em objetivo, banco de dados, metodologia e resultados. Começando por objetivo. Então, quais são os principais objetivos desse estudo? Os principais objetivos são, primeiro, determinar qual vai ser a demanda hídrica, ou seja, quanto que uma residência consome de água, e segundo, determinar quais são as variáveis que são significantes, ou seja, quais são as variáveis que influenciam no consumo, aumentando ele ou diminuindo. Agora, sobre o nosso banco de dados, foi aplicado um formulário online para 400 residências e as respostas possuíam vários tipos de variáveis. Então, tinham variáveis numéricas, categóricas, do tipo dummy. Esse estudo ele foi realizado na cidade de Joinville. E aqui nesse mapa é possível ver que cada pontinho representa uma residência que respondeu o formulário. Então aqui a gente pode notar que a amostra ela abrange a cidade de Joinville como um todo. As variáveis coletadas são socioeconômicas, construtivas, hábitos de consumo e as variáveis dependentes. As variáveis dependentes são duas. Consumo bruto, que vai ser o consumo mensal de uma residência, ele é dado por metro cúbico, e indicador de consumo, que vai ser quantos litros um habitante daquela residência gasta por dia, tá? Agora, a metodologia que utilizamos foi teste TEIA nova num nível de significância de 5%, correlação, árvore de regressão, box plots e histogramas. Então, agora eu vou mostrar para vocês os nossos resultados, começando pelo teste T. Essas foram as variáveis que mostraram afetar o indicador de consumo e o consumo bruto, mas gostaria de chamar atenção para algumas delas. Então, aqui os resultados mostraram que as residências da amostra que possuíam piscina tiveram um consumo maior do que as que não possuíam piscina. E o mesmo aconteceu para a idade do imóvel. Os imóveis que possuíam mais do que 10 anos tiveram um consumo maior do que aqueles que tinham até 10 anos, tá? Para consumo bruto, o mesmo pode ser notado, então para as residências com piscina também foi notado um consumo maior do que as que não possuíam, e o mesmo para mais que 10 anos, teve também um consumo maior do que as residências que possuíam até 10 anos, tá? Agora aqui são os resultados da ANOVA. Eu gostaria de ressaltar alguns deles também. Aqui, o primeiro deles é o número de banheiros. Aqui é possível notar que quanto maior o número de banheiros, maior é esse indicador de consumo. Isso porque geralmente as residências com mais banheiros tendem a ter uma área maior. Já aqui, para número de adultos, a gente verifica que quanto maior o número de adultos, menor é esse indicador de consumo. Então você pega qual é o valor de litros que aquela residência gasta em um dia e divide pelo número de habitantes, certo? Então, nessa divisão, se eu tiver um número maior na divisão, eu vou ter um resultado menor. Já aqui, para consumo bruto, a gente tem o contrário, certo? Quanto maior o número de habitantes, maior vai ser o consumo daquela residência. E quanto maior o número de quartos, maior vai ser o consumo também. Agora, aqui para correlação, a gente tem que quanto mais próximo for de 1, a gente tem uma correlação positiva, ou seja, as duas variáveis elas crescem juntas. Já quando eu tenho um número próximo de menos 1, elas são inversamente proporcionais. Então, quando uma aumenta, a outra diminui. Mas eu também gostaria de chamar atenção aqui para algumas variáveis. Aqui, número de moradores. Quanto maior o número de moradores, maior o consumo bruto, que foi o que a gente viu nos slides anteriores, e quanto maior o número de moradores, menor vai ser o indicador de consumo. Já aqui para a área do imóvel, o consumo aumenta tanto para consumo bruto quanto para indicador de consumo. Aqui para a árvore de regressão, a árvore ela segue algumas condições. Então significa que sempre que eu tiver uma divisão, todos os ramos depois dessa divisão obedecem essa condição inicial. Como assim? Aqui, ó, moradores. Se eu tenho mais do que 4 moradores, eu caio para esse lado aqui da árvore. Já se eu tenho menos do que 4, eu caio aqui para esse lado. Todas as próximas variáveis obedecem ter mais do que 4 moradores, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, vou pegar esse resultado: 28 metros cúbicos. Quais são as residências que consomem 28 metros cúbicos? As residências que possuem banheira, que possuem uma área total do imóvel maior do que 223 e que possuem mais do que 4 moradores. Então,
Dito isso, é interessante observar que, por exemplo, idade do imóvel aqui, ó. Para as mesmas condições anteriores, se eu tenho até 10 anos, o consumo é de 7,2, já se eu tenho mais do que 10 anos, o consumo fica em 11 metros cúbicos. Aqui para a piscina, né, o mesmo ocorre. Então, as residências que não possuem piscina, o consumo foi de 15. Já para as residências que possuem piscina, o consumo variou entre 16 e 23. Então, aqui eu gostaria de ressaltar para vocês os box plots. Aqui o box plot confirma o resultado da árvore de regressão. Então, quanto maior o número de moradores dessa residência, maior vai ser esse consumo bruto. Aqui para a área total do imóvel, quanto maior a área total do imóvel, maior está sendo esse consumo bruto também. Se a residência possui banheira, também os resultados mostraram o consumo foi maior para as residências que possuem banheira do que para as que não possuem. Para a piscina, as residências com piscina também tiveram um consumo maior do que as que não possuíam. E a idade do imóvel, a mesma coisa. Agora aqui para essa árvore de indicador de consumo. Então aqui os resultados mais interessantes foi como a área influenciou, as áreas maiores tiveram um consumo mais elevado e as rendas maiores também tiveram um consumo mais elevado. Aqui a gente pode verificar isso também no box plot, né? Aqui, conforme foi aumentando essa área per capita, foi aumentando o indicador de consumo e o mesmo aqui para renda per capita. Aqui estão as referências que eu utilizei, as principais no nosso estudo. Então aqui fica só um momento para reflexão mesmo. Como a água ela é um bem essencial à vida humana, é de extrema importância que o seu uso seja feito de forma consciente, certo? E é daí que fica a importância desse estudo. Então, meus agradecimentos principalmente às professoras que me orientaram e a você que assistiu. Obrigada!